Bem, daqui um pouco aí, uns minutinhos a mais, nós vamos continuar aquele tema, né, que nós estávamos tratando aí na segunda passada sobre as doenças, as doenças e enfermidades. Meus irmãos, as doenças e enfermidades têm, né, alucinado, gente, tem atucanado, tem tirado a paz de muitas pessoas, infelizmente, né? Doenças e enfermidades é algo que nós temos que aprender, entre aspas, a conviver, né? A conviver. Se não fosse a fé, não é? Se não fosse a graça de Deus para nos sustentar em meio às enfermidades. E por que não dizer, né, que pela fé nós podemos expulsar a enfermidade, porque Deus nos deu poder para isso. E nós queremos falar exatamente sobre isso, mas hoje nós vamos tratar a finalização deste tema, né? Já que na primeira sequência, na primeira condição, né, do tema estava conosco Isaías, que hoje está conosco. Irmão Isaías, a paz do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, com certeza, né, tá isso, né? É o Isaías, vai lá, agora paz tá do Senhor, irmão Elton, Aleluia. E uma boa noite e paz do Senhor também aos nossos ouvintes. E Deus abençoe a todos, que vocês possam ter a oportunidade de juntamente conosco aprender um pouco mais da palavra de Deus. É verdade, por falar em aprender mais da palavra de Deus, era para estar conosco, né, nosso irmão Jader. Qual é o sobrenome do Jader, irmão Isaías? Meu irmão, não sei. O teu cunhado, Isaías. Não sei, Tudo é meu bem. Cunhado, mas eu não sei o sobrenome Teu dele. cunhado, irmão. Olha, eu espero que ele não esteja ouvindo, hein? Ele não esteja ouvindo aí, que vai ficar feio pra ti. Mas o irmão Jader, né, irmão Jader que esteve conosco aí, né, já na segunda sequência, então, dessa série aí, doenças e enfermidades, né? A primeira, quais são as causas gerais da enfermidade, das doenças, existem diferenças entre elas. Tratemos, né, com o irmão Isaías, né, o irmão Jader estava conosco, e depois, considerando que nenhum ser humano, gente, né, é digno de ser abençoado, por que motivo Deus nos cura? Nós não merecemos, então somos alvo da graça de Deus, tratamos muitas coisas, né, até então. E hoje, né, nós queremos falar e entender um pouco, né? Nós não vamos resolver, talvez, né, toda a dinâmica dessa pergunta, glória a Deus, mas nós queremos ajudar você que vai na igreja, você sabe que você tem fé, que você é uma pessoa, né, que não falta culto, talvez, está sempre em consagração, é ou não é? Está sempre em vigília, Isaías, está sempre ali, glória a Deus. E nós formamos, né, esta pergunta aqui: por que pessoas de fé, gente, na Bíblia, em primeiro lugar, morreram enfermos, né? Se Deus era o seu pai, um pai que cuida, um pai que zela, não é? Será que a fé não foi o suficiente? Bom, nós vamos trabalhar alguns pontos nesta noite que vai ajudar você a não se frustrar. Nós vamos dar aqui algumas lições, algumas preleções tirado da Bíblia para alimentar, glória a Deus, a tua esperança, sobretudo na enfermidade, né? Olha, não vai ser fácil você talvez aceitar algumas coisas hoje, mas eu prometo uma coisa para você: o assunto será bíblico. É isso aí, o Deus Todo-Poderoso está com a gente, irmão. Queremos aqui usar um capítulo da Bíblia, irmão Isaías, para nós começarmos aqui, não é, a desenvolver o nosso tema. Queria que o Isaías aí, enquanto eu falo, né, o Isaías, ele puxa aí Salmo 41, verso 1 ao 3, amém? Amém. Salmo 41, verso 1 ao 3, o irmão vai fazer a leitura para nós, né? Meus queridos, vamos meditar nesta noite, gente, né? São tantas pessoas que estão na igreja, né? Estão no ambiente espiritual. Ontem mesmo, na nossa congregação, nós estávamos orando por crentes, gente,
crentes enfermos. Agora há pouco também, irmão Isaías, veio a óbito, veio, né, a falecer um grande evangelista usado na mão de Deus, não é? Evangelista Marcos Antônio. Conheceu, Isaías? Não. Não conheceu, né? Não foi da tua época ali. Irmão Isaías, o Marco Antônio começou, né, no Ministério Restauração, depois, né, deu retorno à Assembleia de Deus, não é? E depois de alguns anos, glória a Deus, ele veio a adoecer e ele, infelizmente, veio a óbito. Eu incluo este meu amado evangelista Marco Antônio, que já está com Deus. Acredito pela fé, sem sombra de dúvida, que ele está com Deus. Mas ele morreu com câncer, irmão Isaías. Morreu com uma enfermidade, ele morreu com uma doença. Então, a nossa proposta nesta noite não é simplesmente tratar pontos teológicos acerca, né, da teologia sobre enfermidades e doenças, né? Não, nós estamos trazendo um assunto prático, um assunto que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Se não faz parte da nossa vida, graças a Deus por isso, olha, levante a sua mão se a tua família está bem, levante a tua mão, não é? Se teu pai, tua mamãe, teus filhos estão bem, levante a mão, gente. Agradeça a Deus. Mas tem momentos em que a enfermidade chega, e ela chegou e chegará na vida de muitas pessoas. Agora, essa é a questão. Por que pessoas de fé, gente, né, a exemplo nosso na Bíblia, morreram, né, enfermos? Será que a Bíblia consegue nos ajudar, pelo menos, a entender esse processo, irmão Isaías? Eu acho que sim. Você acha que sim ou acha que não, Isaías? Você acha que você vai ficar no campo do eu acho ou que tem alguma doutrina aí? Não, sim, a Bíblia ela mostra todos os aspectos da nossa vida, né? Olha aí, com certeza. Às vezes, talvez nós que não encontramos, né, pela nossa limitação, mas há uma resposta para tudo. Eu acredito. A palavra de Deus. Eu acredito que Deus tem. Bom, vamos ler aí então. Salmo 43, verso 1 ao 3. Pode ler, Moisés. 43, 1 ao 3. Isso. Ok. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão dos inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Salmo 41, né? Verso 43. Não, você 41, falou por perdão. último agora. 41. Perdão, 41. Ok, 41, 1 ao 3. Eu vi que o primeiro versículo até falou, mas na verdade é o 41, verso 1 ao 3, por gentileza. Bem. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Olha aí. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. Olha só, gente. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Olha só que importante esse versículo, irmãos. Pelo menos para mim, claro, na minha meditação, né, que tá fresca algumas coisas, lógico, né? Tu com certeza escolhesse outros versículos, mas veja, irmão Isaías, já que os nossos companheiros hoje faltaram, né, irmão Isaías, eu vou ter que, né, em vez de perguntar aqui, ajudar aqui, né, nas revelações bíblicas, tá? Mas, Isaías, eu vou deixar para você começar esta questão e depois eu trabalho aqui esse texto e nós vamos, em nome de Jesus, trabalhar em vários ângulos aqui, fortalecer o nosso ouvinte nessa questão. O que eu faço quando eu estou no vale, né? Ou o que pessoas fizeram quando estiveram no vale, biblicamente. Bom, Isaías, eu gostaria que, se você já tivesse em mão, você usasse um texto logo, lógico, a seguir da tua colocação, um texto que mostra alguém na Bíblia que morreu na sua enfermidade, enfim, nessa dificuldade. Isaías, por que pessoas de fé na Bíblia morreram enfermo, tendo Deus como pai? Irmão Isaías. Glória a Deus. Tá bom aí pra ti o volume da base aí? Pra mim tá bom. Tá bom? Então tá. Pra mim tá bom. Eu vou ler um texto aqui
Na verdade, foge um pouquinho, mas depois a gente vai ao longo aí se entendendo melhor no assunto, né? Eu vim, na verdade, bem preparado para me escorar nos meus irmãos que estão com a gente aqui. Deus te pegou, mano. E os irmãos não puderam estar, né? Jesus Cristo. Glória a Deus, misericórdia. Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. Misericórdia. Eu vou ler Salmo 103, versículo 3. Fala sobre milagre, fala sobre perdão. Mas depois a gente vai aos poucos entendendo esse assunto. Certo. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. A primeira coisa, dentro do que o irmão Elton perguntou, essa pergunta que estava já formulada, né, que é: por que pessoas de fé na Bíblia morreram enfermos, tendo Deus como Pai? A primeira coisa a gente analisou já desde o primeiro programa falando sobre isso. Verdade. Sobre a causa geral das enfermidades e das doenças. A primeira coisa é que a enfermidade no homem nunca foi o propósito de Deus, né? Verdade. Deus, quando criou o homem no jardim, ele criou o homem e possibilitou que o homem tivesse a estabilidade orgânica, espiritual e emocional. Aleluia. Deus, olha que tremendo, Deus possibilitou que o homem tivesse um ambiente propício a que o desse uma possibilidade de eternidade. Muitas pessoas entendem que Deus criou o homem eterno no princípio no seu corpo, mas não é o que a gente, analisando em detalhes, aparece na Bíblia. Certo. A gente vê que Deus criou o homem e deu a possibilidade da eternidade para o homem no jardim. Aleluia. Quando o homem está no jardim, a Bíblia diz que existe uma árvore, um fruto, que era o fruto da vida, a árvore da vida. Aquele fruto, por mais que alguém, uma certa feita tive o desprazer de alguém me questionar e dizer que era mentira isso, mas é o que está escrito na Bíblia. Havia uma possibilidade da conquista da eternidade do homem enquanto andasse no princípio de Deus. Deus estabeleceu algo que quebraria, sim, o prolongamento da existência do homem de uma certa forma eternamente. Quando Deus estipulou que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, mas Deus possibilitou ao homem que tivesse o acesso à árvore da vida. E é tão verdade isso que a Bíblia vai mostrar que quando o homem peca, o homem é arrancado do jardim, é posto para fora do jardim, e lá então, fora do jardim, a Bíblia Sagrada vai dizer que o homem, ele sendo posto fora do jardim, a Bíblia diz que Deus coloca então 2 querubins, ou um querubim, não me recordo bem a expressão, nós podemos voltar a ler aqui no texto bíblico, que não permitiria que o homem tivesse acesso novamente àquela árvore para comer e viver mais. Porque dali o homem entraria então num tempo cronológico, entraria na cronologia da humanidade. O homem alcançaria então a limitação da sua existência, porque dali o homem alcançaria o limite ao chegar à morte. E a Bíblia vai mostrando, irmão Elton, que dali então surge a enfermidade, foi o que nós abordamos aqui. Dali então surge a enfermidade, dali surge as debilidades, dali surge todas as dificuldades biológicas, orgânicas no corpo do ser humano. Dali surge todas essas enfermidades que têm cada vez mais atingido o ser humano. Mas a gente vê que não era esse o propósito principal de Deus no princípio da criação. Sim. Porém, a Bíblia vai mostrar que Deus, ele não só tem o poder para curar, e ele tem de fato, não só ele pode eliminar
as enfermidades, os males, como também a Bíblia Sagrada vai mostrar que muitas situações, aí o irmão citou aqui, depois a gente vai desenvolvendo, agora o presbítero está aí, vai ajudar a gente melhor ainda. A Bíblia vai mostrar que muitas das vezes, e é difícil entender isso, mas a gente vai ver nos textos aqui que Deus também é glorificado quando ele não opera também. Deus, existe até um louvor que diz: se ele curar, ele é Deus; se ele não curar, ele continua sendo Deus; se ele fizer, ele é Deus; se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Deus, ele sabe o que nós não sabemos, e ele conjuga e julga todas as coisas como nós não conseguimos conjugar e julgar. Então, todos os homens de fé, aleluia, que não alcançaram o milagre, de certa forma, havia um propósito de Deus muito maior por intermédio de tudo que passaram. A gente vê um exemplo talvez sendo curado na Bíblia, que é Jó. Jó foi curado, Jó foi restaurado, mas a Bíblia vai mostrar que em nenhum momento Deus mostrou que o curaria. Em nenhum momento Deus trouxe uma revelação ali enquanto ele sofria para dizer para ele que ele seria curado. Mas a Bíblia mostra que Deus estava sendo glorificado em todas as aflições que Jó sofria. Quero passar aí por irmão, depois a gente vai... E é interessante, irmão Isaías, glória a Deus, já estamos dando uma navegada. É interessante o seguinte: o servo de Deus, ele deve ser sustentado no leito da enfermidade. A Bíblia diz aqui. E esse Salmo 41 me faz lembrar de Jó, irmão Isaías. Exato. Porque a Bíblia diz: o Senhor o sustentará no leito de enfermidade. Quer dizer que existe um período, em primeiro lugar, de tempo, em que você está no leito de enfermidade, aleluia, e Deus vai te sustentar lá. Quer dizer, Deus não livrou do leito da enfermidade. A Jó, exemplo nosso, mas Deus sustenta no leito. Então você pega qualquer prova, qualquer dificuldade que você tem, em especial falando hoje de doenças e enfermidade, glória a Deus, Deus pode não ter te livrado ali da enfermidade, mas a Bíblia diz que Deus te sustentará. A Bíblia diz, Salmo 41:3, o Senhor o sustentará. Aonde? No leito da enfermidade. Agora, parando aqui, usando uma frase e muito inspirativa do irmão Isaías, eu entendo, irmão Isaías, fragilmente, que todo homem que morre com fé, mas com o corpo em debilidade, com algumas debilitações, como a enfermidade, por exemplo, veja, o seu espírito está salvo. Essa é a questão. A questão não é o corpo estar bem, porque de alguma forma, uma coisa é certa: a morte virá a todos. O maior propósito de Deus é a salvação, né? Perfeito. Ainda que Deus, ele tem o poder e ele é soberano para curar. A gente jamais desmerece isso. Mas... Aí que tá a questão, irmão Isaías. Amém. Aí que tá a questão. Deus, o propósito de Deus não é o propósito do homem, muitas vezes. Exato. Nunca. Porque o propósito de Deus, na enfermidade daqueles que têm fé, para ser sustentado dentro dela, é incrível que eu vou dizer, olha, não se escandalize, mas Deus está pregando, aleluia, até para incrédulos. Deus está permitindo, não usando como se ele colocou no leito, não, Deus está usando o processo natural da enfermidade, da doença, irmão Isaías, para pregar, às vezes, muitas vezes, a incrédulos, não é? Quer ver, irmão Elton? O irmão falava aqui e me abriu, senão eu vou me esquecer, vou comentar aqui agora. Sim. Eu me lembro que uma certa feita eu fui, e aqui é uma experiência prática, algo que eu vivenciei. Eu era encarregado de uma igreja e eu me lembro que havia uma mulher, uma irmã muito bênção de Deus. E um dado período, foi uma mulher que cooperou muito na obra, no reino de Deus. Um dado período, ela foi, depois de muito tempo, ela foi acometida por um câncer. Certo. E esse câncer não tinha cura. Nós orávamos, todo mundo entrou em
propósitos de oração, Votos, buscávamos votos, fazíamos para que Deus curasse ela. Era no outro ministério, não no ministério que eu faço parte hoje. Sim. E eu me lembro que Deus não curou ela. E às vezes a gente, como cristão, a gente se questiona, né? Muitas das vezes. E eu me lembro que eu fui visitar ela a última vez que ela tinha sido internada no hospital. E eu fui visitar ela e eu tava muito triste. Só que antes de entrar na casa dela, eu modifiquei o rosto para não demonstrar a tristeza. Sim. E quando eu cheguei lá, meu irmão, eu tomei um choque. Porque eu estava triste e ela estava com esperança, presbítero. Ela olhou para mim e falou bem assim: meu irmão, que bom que o irmão veio me ver aqui. Ela nem andava mais. E ela disse bem assim: eu vou te contar uma experiência. Quando eu estava lá no hospital, glória a Deus, internada, eu tive uma experiência nova com Deus. Eu tive uma experiência extraordinária com Deus, ao ponto da noite eu falar em línguas que eu nunca tinha falado. E o enfermeiro que estava na madrugada de serviço, ele transmitiu essa informação a outros, e o médico perguntou se eu sabia algum outro idioma, porque eu estava falando um idioma estranho durante a madrugada. Aleluia. Mas eles não sabiam. Eu estava tendo uma experiência com Deus. E ela olhou para o marido dela bêbado, e ela falou bem assim: meu irmão, eu sei que Jesus vai me levar, Jesus está me preparando para me levar. A única coisa que me preocupa ainda é com relação à salvação do meu marido. Mas eu sei que quando eu fechar os olhos aqui, eu abrirei na eternidade com Deus. Glória a Deus. Meu irmão, aquilo me quebrou. Aquilo me quebrou, assim, me quebrou. Deus estava pregando para ti, meu irmão. Me quebrou. Pregando. Eu não sei se o irmão está colaborando com o que eu disse, mas eu queria terminar aqui Amém? A minha revelação aqui, usando até o teu testemunho e dizendo que, irmãos, um dos propósitos que Deus permite a enfermidade é Deus chamar o homem de Deus pela enfermidade, não é que Deus colocou. O processo é natural. Deus permitiu. Deus permitiu, irmão. Deus permitiu. Agora, por que Deus não salvou? Deus pode estar usando a circunstância para pregar ao incrédulo. No caso do Isaías, até hoje, não é? Ele fala desse ato que ele foi acometido. Irmão, uma vez eu fui orar também por uma mulher de Deus que infelizmente veio a óbito. Sabe quem é, irmão Isaías? A mãe do presbítero Gerson. Do presbítero Gerson. Presbítero Gerson. A mulher na cadeira de roda, diabetes até o final, duas pernas cortadas. Eu ainda iniciando na fé, fui orar com aquela convicção. Aleluia. Quando eu entrei naquele pátio, eu senti uma graça de Deus. Aleluia. E eu senti Deus estar nesse lugar. Quando eu entrei na cozinha, logo eu vi uma mulher, glória a Deus, sem as pernas. Eu olhava para as pernas dela, não tinha as duas pernas. Quando eu fui levantando os meus olhos, olhei no olho daquela mulher, gente do céu, aleluia, eu senti a unção de Deus invadir minha vida, irmão Isaías. Nós não estamos pregando, fazendo apologia a doença nenhuma, jamais, Isaías, mas quando o servo é sustentado no meio da enfermidade e morre por isso, eu tenho certeza, Deus está usando, aleluia, esta condição ruim, aleluia, para trazer algo bom, porque Deus, Ele é poderoso. E soberano sobre todas as coisas, isso, irmão. Exatamente. Quando a gente fala desse assunto, a gente lembra de muitas coisas, né? A gente pode falar sobre milagres que Deus operou. Acredito que talvez o presbítero aqui tenha um pouco mais de experiência por trabalhar mais nessa área. Mas a gente viu muitos milagres. Mas a gente também viu coisas que foram milagres, de certa forma, com a visão de Deus. Eu me lembro que eu era jovem ainda. De certa forma. Não, para aí, irmão. Você diz umas coisas aprofundadas, não dá pra deixar passar. Tu viu isso daí, meu irmão? Viu? Glória a Deus. Pá, tá louco, irmão, né? Milagres que foram feitos não pelos olhos humanos, mas discernidos e feitos pelos olhos de Deus. Isso aí virou pregação. Pode falar aí que eu vou anotar. Isso aqui é extraordinário, irmão. Me lembro que eu comecei a orar por uma mulher e ela estava desviada. Eu ia todo dia orar na casa dela.
Eu chegava do serviço, eu era jovem ainda, e eu ia orar na casa dela. E eu chegava cansado, mas eu ia orar na casa dela. Às vezes eu não conseguia entrar porque ela ficava na cama, acamada, e ela fez as necessidades, ela ficava com vergonha de me receber. Imagina. Mas eu ia orar todo dia lá. E ela era desviada, irmão Elton. E ela estava com o vírus do HIV, com todos os sintomas já. Meu Deus. Virada num esqueleto, assim, em cima da cama. Era muito triste ver aquilo. E ela era desviada. E eu preguei pra ela e ela aceitou, e ela reconciliou com Jesus. E eu me lembro que eu fiquei nesse processo e ela recebia a palavra e eu orava por ela. E um dia, depois de muito tempo, eu indo lá orar por ela, ela veio a óbito. E quando chegou a notícia em mim, eu fiquei muito triste. Aleluia. Eu fui orar e disse: Deus, eu chego todos os dias cansado e vou orar por essa mulher e eu sei que tu tem poder para curar. Por que o Senhor não curou ela? Eu questionei Deus. Eu fiquei muito brabo, sabe, irmão? Muito brabo. Imagino. E uma profeta foi lá na minha casa e disse bem assim: meu filho, eu salvei ela. Porque ela já tinha tomado uma decisão. Ela largou o cigarro. Ela estava daquele jeito cadavérico, ela fumava. Ela largou o cigarro. Ela tomou uma posição com Jesus. E Deus, sendo onisciente, Deus viu o amanhã. Deus viu que ela serviria de verdade. Mas aprove a Deus querer recolher ela. Quer dizer, segura, ela alcançou a fé em Cristo, morreu na fé, mas pela debilidade do corpo, glória a Deus, ela foi levada. Foi levada. Entendi. Agora é interessante, irmão, depois nós vamos tratar isso, depois que nós voltarmos, vamos voltar lá com o presbítero, glória a Deus. Antes de nós irmos, né, aliás, pro nosso intervalo deve ser feito aqui, nós temos o nosso patrocínio a ser tocado. Então, glória a Deus, eu quero dar uma boa noite para o nosso presbítero Paulo Ricardo, que está de plantão, mais uma noite. Presbítero Paulo, a paz do Senhor, meu irmão. Tá ligado aí? Liga aí, irmão, tem que dar o estralinho. Senhor, irmão, Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos, também companheiro aqui que está do nosso lado aqui, glória a Jesus, aleluia, também glória nosso amado irmão Elton Ferraz aí, que Deus possa dar muita graça, amém? Glória a Deus. O assunto hoje é um assunto, já vem vindo, né, um assunto extraordinário, o quanto que a gente precisa ficar a par disso e ter uma conscientização que realmente que chega momentos que Deus não faz, como quem diz, a nossa vontade, né? Porque se faz a vontade dele, nem sempre é a nossa. Verdade. Então, como Deus não cumpre às vezes a nossa vontade, às vezes a gente acha que não é da vontade de Deus. E na verdade olha aí. É da vontade de Deus, o que Ele realmente deseja para nós, que muitas vezes que nós passamos momentos difíceis, de dor, de sofrimento, né? E até chegando ao fim da vida. Que às vezes pode nos melhor, às vezes, chegar ao fim da vida, de que realmente o começo. Glória a Deus. Tá aí presbítero Paulo Ricardo dando só uma fagulha, né, do que será dito no próximo bloco. Olha aí, nós vamos ao intervalo, viu? E daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí, você tá ligado aí na programação Rema, na 102.9 FM, né? Daqui a pouco nós vamos ver aí seu nome no Facebook. Nós vamos ali, daqui a pouco nós estamos de volta, hein? Segura! Toma minha vida, faz conforme o teu querer, pois tua vontade é. Meus próprios erros, rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus, caindo num abismo tão profundo, parecia o fim de tudo, não tinha como sair. O inimigo preparou os laços para fazer em pedaços a minha vida e me destruir, mas o Senhor quebrou os laços que Ele fez, me fez livre outra vez e hoje canso
sou feliz. Hoje sou guiado pela sua mão, e é somente dele o meu coração. Se o inimigo se levantar contra mim, 7 vezes cairá ao chão. E se alguém também... É isso aí, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta em nome de Jesus Cristo. Programação Rema no ar aí toda segunda-feira. Nós estamos junto com você, né? Estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Ei, você que está enfermo, você que está numa dificuldade, está na doença, olha aí, tá as séries aí, ó. Segunda-feira, né? Retrasada, segunda-feira passada e hoje, na segunda-feira, né? Nessa segunda-feira, tratando aí esse tema tão abençoado, amém? Nós temos aqui na nossa live, né? Alguns irmãos que estão conectados com a gente aí, nosso irmão Isaías Fagundes vai ler não só o nome, mas também, né, o que eles dizem ali na nossa live. Irmão Isaías, à vontade. Amém, meu irmão. Tem muitas mensagens aqui. A irmã Zanete Albamás, paz. Aí ela botou: sou de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. É longe pra caramba, mano. É, de Caçapava. Qual é o nome da irmã? Zanete? Zanete. Zanete, amém? E também o Everton Melo de Melo, que é paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus, paz do Senhor. Também a irmã Fernanda, meu irmão Elton, ali da Estela Mares. Opa! Olha aí, ó, a esposa do Everton, não é? É, o Everton, exatamente. Eu não tava reconhecendo, agora que eu vi. O Everton E a irmã Fernanda. Hein, glória a Deus, casal irmã bonito, Fernanda, hein? ali da Estela Mares. Verdade. Paz do Senhor, meus irmãos. Também o meu cunhado ali, o Gabriel Santos. Paz. O André. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. E o Gabriel novamente. Boa noite a todos. Paz do Senhor a todos. Silvana Sandoval. A paz. E o Gabriel. Gabriel Santos. Paz, minha sogra. Também paz do Senhor Jesus, meu cunhado, irmão Isaías. Olha aí, ó, viu? Ah, tem parente na área aí, ó. Ele tá lá em Santa Catarina, irmão. Olha só. Ele tá ouvindo lá de Santa Catarina. Meu Deus, que benção, hein? O Odila Monteiro também, paz do Senhor, irmãos. Estou assistindo, tá uma bênção a palavra. Peço oração por minha família. Que Irmã bom. Odila de 3 de maio. 3 de maio, Rio Grande do Sul. Deus abençoe essa rádio, hoje e sempre. Deixa eu ver aqui. Rádio é sempre vitória. Que zargão, hein? Uhum. É, Deus é fiel. Ana Flávia Godoy. Olha aí, Ana Flávia Godoy. Paz do Senhor, irmão. Fala, Neca! É a Neca, irmão Isaías. E o irmão André também, de novo. Tá aqui. lá, né? Agora Olha que eu aí, vi ó. que é o irmão André, né? Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. E conclui aqui com a irmã Zanete novamente. Se possível, um louvor. Tá chorando por quê? Tá chorando por quê, né? Então, vamos anotar aqui, Isaías, ó. Glória a Deus, tá chorando por quê? Olha, eu não sei porque tá chorando, mas depois nós vamos ver, viu? Eita, glória! Irmã Zanete, glória a Deus, que Deus abençoe. Fernanda, Silvana, glória a Deus aos irmãos que estão com a gente aí. Gabriel, a irmã Odila, Flávia Godoy, André, olha, toda essa gente aí, olha que maravilha ter você com a gente. Olha, você sabe que nós estamos tratando aí, gente, de um assunto muito sério, né? Enfermidade. E a gente só leva, às vezes, nós só levamos esse assunto a sério quando a gente está lá no leito. Mas não se preocupe, porque a Bíblia diz que no leito da enfermidade, Deus iria nos suster, né? Deus iria nos sustentar. Glória a Deus. E ainda que a enfermidade leve um homem de fé, ele é um homem salvo, e nós aprendemos no bloco anterior que através da enfermidade Deus está pregando. Mas Deus, Isaías, só pode pregar, não é? Quando existe fé nesta condição aí que nós estamos falando. Se não existe fé, Isaías, fica complicado, né? Porque daí haverá murmuração, né? Haverá uma série de situação ali desconfortante. Mas aquele que está ali perseverando... Então, olha só, irmão Isaías, quando eu encontrei a mãe do Gerson, sabe o que eu fiz? Eu pedi oração por ela, mano.
ela colocou a mão na minha cabeça, né? Como que dizendo, filho, estou bem. Aleluia. E ela morreu tão feliz. E a mãe do Abel também, a mãe do Abel, que no leito da enfermidade pegou um câncer, ela disse, por favor, Jesus, olha só, Isaías, olha aqui, presbítero. Ela disse, quem conheceu aí o José Fernandes, né? José Fernandes é aquele que orava e arrancava a enfermidade nas mãos, abria a pele ali, isso é nas mãos, gente. Isso é nas mãos, isso disse que viu isso muito na Deus é Amor, né? Deus é Amor, eu vi muito isso. Pois é, eu vi na Assembleia de Deus, né? Então, veja, agora, a mãe desse camarada, né? Quando o José Fernandes foi na casa dele, porque o filho desesperado levou o homem lá, ele queria pagar o homem pro homem lá, homem. Ele pagou a passagem do homem pro homem vir na casa dele. Glória a Deus, quando chegou lá, a irmã falou e disse, por favor, não ore para que eu seja curado, porque eu quero o meu rei. Fala sério. Grande compositor, talento nato do Brasil. Fala sério, meu irmão. Que fé é essa, presbítero Ricardo? Que fé é essa? Te calei aí, irmão? Me calou, um testemunho como esse, irmão. Me calou Os crentes orando para ser curado, a mulher me diz, por favor. Verdade. Olha pro homem de Deus, o homem de Deus usado. E diz, por favor, não olhe por mim que eu não quero ser curada. Eu quero o rei. Porque eu tenho uma experiência desta aí, irmão. Sim. A gente tem aqui como quem diz, um caderno cheio aqui, mas a coisa começa a dirigir pelo Espírito Deixa de Deus guiar a que gente. Deixa Deus te que a Espírito gente falar. não tem como, Isso. né, como entrar realmente no... mais ou menos no assunto, né? Temos dentro do assunto, mas não... Estamos mais práticos, mais na experiência, né? Mais na experiência, né? A gente tá Perfeito. vivendo aí. Porque, na verdade, amados irmãos, eu gostaria de ler um versículo convosco e continuar aí no mesmo assunto aí que os nossos irmãos estão tratando, né? Que o assunto hoje é, para nós frisarmos melhor... Por que pessoas de fé na Bíblia morrem enfermos, tendo Deus como Pai? Meu Deus do céu, cara. Isso aí ou aumenta a fé de alguém, uma bala. É um dos dois, irmão. Verdade, não tem verdade. como. Porque pessoas que hoje estão ouvindo, que estão desenganados pela medicina, estão ligadinhos no rádio. Pessoas que hoje estão passando por momentos assim que não vejo mais solução e até com seus dias contados pela medicina, Verdade. que vão realmente morrer pela medicina. Se não haver um milagre, isso é lógico, né? Que vai acontecer. Então tem as pessoas estão agora no momentos aí precário. Então, amados, é um assunto assim fora de sério. É um assunto que tem, como quem diz, tem manga, né? Verdade. Entendeu? Tem bastante manga. Assunto pra manga. É assunto pra manga, como Então quem diz. lasca aí, ditado, tá? Eu quero, Mas eu quero te sugar, homem. Não, eu vou falar um pouquinho. Que nem diria algumas pessoas no mundo, é cabuloso o assunto. Cabuloso. O assunto de hoje Delicado, é né? tremendo, delicado, né? Então vai lá. Amados, eu vou ler um versículo convosco no livro de Terceira Epístola de João. Terceira Epístola de João, né? No capítulo 1 tem só um capítulo. E o versículo 2. Terceira Epístola de João, capítulo 1, versículo 2, que diz: Amados, acima de tudo, faço votos por ter prosperidade e saúde, assim como prospera a tua alma. Amém? Isso foi uma recomendação do apóstolo Paulo, né? Glória a Jesus, que recomendou para João, na memória, para que ele realmente tivesse prosperidade e saúde, como também ia bem a sua alma, fisicamente e também emocionalmente. Mas, amados irmãos, esse assunto aí que nós estamos tratando, o porquê que realmente as pessoas os cristãos, por que morreram enfermos, né? Há muitos causos, irmãos. A enfermidade, na verdade, ela tem muitos princípios, né? A semana passada nós falamos aqui, quando nós estávamos aqui, né? E nós conversamos que tinha muitos causos para onde se originam as enfermidades. Foi um assunto também que o irmão travou nisso aí,
pela onde se origina. A gente não sabe qual foi o princípio, irmãos. Nós falamos semana passada de muitos princípios de enfermidades que nós tratamos, porque a gente tem que saber a raiz da doença. Nós temos que saber pela raiz o porquê que se acrescenta a doença e o porquê que realmente a pessoa levou-se a falecer. Principalmente a parte quando se trata de cristão, né? Assim como a Bíblia diz que Deus não se agrada da morte do ímpio, Deus não se agrada que o ímpio morra. Porque os irmãos acabaram de falar aqui, porque não é tanto, irmãos amados, a doença física. Não. A doença física ela é uma continuidade da nossa vivência e da nossa salvação e de como nós servimos a Deus. Precisamos estar são, né? Mas ela não tem nada a ver, na verdade, com a salvação de nossa alma. A física não tem nada a ver com a salvação de nossa alma. Por quê? Porque, na verdade, ela tem muitas origens, né? Até por sinal, nós falamos de algumas origens e eu gostaria de dizer para as pessoas que não ouviram a semana passada, né? Algumas origens que pode acontecer, uma doença da pessoa do princípio, né? Que pode chegar a morrer, vamos tratar de cristão, que pode chegar a morrer, o princípio pode ser, ele pode ter um desdeixo para com a sua saúde, ele não pode ter cuidado com a sua saúde. Isso é um dos princípios que a pessoa não cuidar da sua saúde, vai deixando. Eu vi, irmão amado, vamos usar uma experiência também. Eu vi um irmão pode ser que alguém esteja ouvindo aí, um irmão que, na verdade, um homem de Deus, irmãos, um homem evangelista, um homem de Deus. E eu fiquei pensando com aquele irmão, como é que Deus carregou aquele homem, deixou aquele homem partir. Mas depois, eu de tanto pedir a Deus, a gente orar, eu queria saber, Senhor, por que o Senhor levou ele, Senhor? O homem estava naquele movimento e tal, aquilo outro e tal. No auge? No auge, irmão, evangelizando e tal. Aí, o que aconteceu com ele, irmão, para você melhor entender? Toda a família dele sabia. Ele criou, irmãos amados, apenas um carocinho no pé. Olha bem, um carocinho no pé. E a gente fomos lá, oramos e tal, aquilo outro e tal. E a sua esposa vai no médico, vai para ver o que é, pelo menos faz um exame, aquilo outro e tal. E eu ouvi dele, irmão, não precisa, Deus vai fazer um milagre e tal, não precisa. Mas pelo menos vai no médico para nós saber o que é, para a gente já ir direto no mal. E aquilo foi deixando, irmão. Sabe o que era aquilo, irmão? Aquilo era um câncer. Era um câncer. Viu nos pés, mano? No pé. Deu um caroço na junta do pé, entendeu? Aqui no pé, no cotovelo, do pé aqui, aquela juntinha. E aquilo ali cresceu, foi crescendo, e com o tempo aí se tornou um câncer. Sim. Aí, irmão, na continuidade, o que aconteceu, irmão? Aconteceu que depois o irmão perdeu ali e tal, aquela perna e tal, né? Aí o irmão perdeu aquela perna e tal, e aí a gente, começamos a se preocupar, e ele continuou. Eu acho interessante, irmão, que a gente conta esse testemunho dele, o que a família dele também está ouvindo. Sim. Ele continuou, parece com mais ousadia. Mais dedicação. Mais dedicação a pregar o evangelho. Mas que coisa séria. Continuou, irmão. Eu penso que isso não seria possível se a fé não tivesse ali, né? Não, de jeito nenhum, irmão. Não teria como, porque a gente vai ver que a doença física, irmãos amados, aqui que eu estou falando aqui sobre o desdeixo com a saúde, tá entendendo? Sim. Faltou um pouco de cuidado, entendeu? Se ele cuidasse, ele teria tratado aquilo. Não tinha nada a ver com Deus, irmão. Viu? Não tinha nada a ver com Deus. Aí a gente disse assim, mas senhor, por quê? Como eu falei, perguntei, mas senhor, por que o senhor levou ele, senhor? Aleluia. Entendeu? Como se o Espírito me respondesse depois. Porque ele não teve cuidado, ele não quis usar as partes naturais, entendeu? Para se recuperar, entendeu? Porque, irmãos amados, eu já falei a semana passada, doença é uma coisa, enfermidade é outra. Doenças, irmãos amados, são patológicas, doenças são físicas, doenças são naturais. Entendeu? São dores, são quebraduras, são naturais, tem que ser tratado ao natural. Verdade. Entendeu? Não tem nada a ver com Deus. Agora, espiritual são enfermidades, são coisas do espírito, entendeu? São espírito de enfermidade, como a Bíblia falou naquela mulher, então, do fluxo de sangue, e assim por diante. Então, uma das coisas é isso aí, irmão, é pessoas que deixam o desdeixo, e aí o que acontece? Ela, pelo desdeixo dela, deu continuidade, e esse irmão até veio a falecer. Com a glória de Deus. Com a fé. Com a fé. Não, o rosto dele, irmão, brilhava. Entendi. Brilhava, entendeu? Outra coisa. Sim, pode falar. Outra coisa, irmãos amados, outra experiência, entendeu? Outra coisa também que pode acontecer é uma fatalidade de trânsito, né? Quando a pessoa dá uma fatalidade de trânsito, pode vir a morrer, né? Uma questão genética também pode acontecer com a pessoa, né? É um princípio de uma generalidade de uma enfermidade.
uma opressão maligna, né? Por pecados não tratados, entendeu? Então, irmão, tem muitas origens, irmão, para nós chegar ao ponto de dizer, mas por que Deus não impediu? Mas deixa eu trabalhar aqui então contigo, tá? Agora eu vou dar uma espremida aí, segura aí, se tu não entendeu, por favor, retribua a mim, se não, tu não entendi. Agora, o senhor diz então que as pessoas podem ter fé e mesmo assim ser tomada de enfermidade, né, de uma doença, ter fé, ser tomada de uma enfermidade e uma doença, mas que aquela doença ela negligenciou. É isso, né? Ela negligenciou, né? Doença, então Deus não a cura, por quê? Não, Deus, se ela tem fé. Deus até pode a curar, porque a fé, irmãos amados, a fé, a tua fé, ela na verdade, ela pode entrar em ação em certas coisas, mas para isso tu tem um conhecimento de que conscientemente tu negligenciou. Certo. Aí que eu queria trabalhar essa questão, né? Porque a gente tem que deixar o espírito levar, né, irmão? Eu sei que eu tenho, né, adversidades aqui, né, na escrita. Mas veja bem, tá se falando uma coisa muito interessante, que a gente tem que fazer o ouvinte entender esse processo, né? Então você pode ter fé em Deus, não é? E não ter fé, irmão presbítero, para ser curado? Pode acontecer? Pode, né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, irmão, a fé é uma profundidade, né? A fé é algo espiritual, certo? Certo. Então eu tenho a fé que se trata do espiritual e tenho a minha vontade que se trata do emocional. Tem as minhas decisões que se tratam do emocional. Eu posso ter fé em Deus e posso me decidir de outra maneira, como eu quero. Certo. Que não tem nada a ver com a fé. Ou seja, eu ingiro, tá certo aí? Ingerir, né? De ingerir. Deixa eu mudar aqui a minha pronúncia. Eu não gosto de falar rápido, porque então assim, ó, digamos que eu venho a ingerir alimentos que não são próprios, né? Tanto de Deus, quer dizer, eu vou colher o fruto daquilo que eu plantei. Mas isso não vai impedir de eu ter fé em Cristo na questão da minha salvação. Não. Então tá em Deus a misericórdia na tua colocação entre ele me curar ou não, né? Deus pode usar este próprio meio que, entre aspas, natural, para tanto quanto Isaías colocou, para ele pregar, né, com a minha dor, pregar com o meu sofrimento, na condição de que não foi ele que provocou aquilo. Perfeito? E a minha fé não se abalando nele, ele então me dá a condição de permanecer no leito da enfermidade, mesmo com a enfermidade eu não o abandono, pela consciência de que eu plantei também aquele mal. Perfeito? Acho que ficou mais ou menos, né, colocado. Agora, Deus também pode me revelar como eu detenho aquele mal, aquela enfermidade, e eu negligenciar também aquilo, que é o que o senhor está falando também. Isso. Também isso. Porque né? a maioria das... Na questão do caroço, né, do pé. Isso. Vai procurar um médico e o homem... Isso. São princípios, irmãos amados, conscientemente, que tu sabe que tu pode evitar. Posso dar um exemplo aqui bem prático também, ó? A pessoa tá em casa agora, né? Bah, irmão, eu ando com uma dor no estômago 3 meses, né? Por quê? Orei, orei e nada aconteceu. Irmão, vai no médico, vai ver o que é, não é? Vai ver o que é. Isso não vai dizer que você não tem fé em Cristo, né? Fé em Deus. Porque, irmãos, tu acredita que a medicina foi colocada na terra por Deus ou a medicina ela surge no meio do contexto do ser humano? Eu creio que toda a ciência verdadeira ela tem origem em Deus. Então, eu deixo vocês meio... Mas é real. Eu costumo dizer que toda verdade que é verdade, não importa nem da onde vem. Se um ateu falou a verdade, é de Deus a verdade. Inspiração, né? Eu comentava com um rapaz um dia, muito tempo atrás, que ele se diz ateu e ele ficou indignado comigo. Até não sei se ele não tá ouvindo aí, mas é o Thiago, ele já ouviu uma programação que eu vim. E ele ficou meio mordido, assim, que eu peguei e falei bem assim, mas toda verdade, independente de onde saiu, se saiu da boca do Nietzsche, que é um dos maiores figuras do ateísmo na história, se saiu da boca de Nietzsche, essa verdade saiu de Deus. Essa verdade saiu de Deus. Então todo o princípio de verdade, toda a ciência, ela é de Deus. A capacidade intelectual do homem foi Deus que proporcionou isso para que o homem tenha. Não há bem algum que o diabo faça, né?
Não há bem algum que o diabo faz. E eu gostaria até de aproveitar, irmão Elton. Deixa eu só ver Não, se ele pode ir. fechou ali, o Amém. irmão. Fechou. Pra passar aí pro Isaías aí, é tranquilo. É flash, né, irmão? Daqui a pouco, acabou! Ai, Jesus, acabou. É rapidinho, né, mano? Glória a Deus. Presbítero Ricardo, por gentileza, faz o seu fechamento do argumento, que é, na verdade, eu que roubei a teu tempo aí. Então, irmão, que eu estou falando também, Perfeito. estava falando também da parte do alimento, e depois eu vou falar uma experiência do que aconteceu com parte de família minha também, né, sobre uma doença que ela teve por falta de negligência. Então a doença ficou uma doença, na verdade, incurável. Às vezes eu me preocupo, irmãos amados, que quando chega nesses momentos, escuta bem, eu até hoje estou orando a Deus, e o Senhor me traz a mim uma verdadeira revelação ao meu coração, que quando se trata de doenças, por exemplo, vamos dizer assim, uma pessoa com HIV, uma pessoa com câncer que já está generalizado, que chega ao ponto da gente chegar e dizer assim, agora é da vontade de Deus. Irmão, eu não consigo acreditar nesse ponto, que para ser da vontade de Deus, precisa a coisa estar no final, precisa estar generalizada. Precisa estar fora do alcance, irmãos amados, mais um refúgio dos médicos. Do ser humano. Isso, fora do refúgio do ser humano. E para chegar-se ao ponto de ser a vontade de Deus. Eu acho que não. Acho que aí começa, então, na verdade, uma ação de Deus. Porque Ele é o Deus do impossível. Então, irmão amado, eu faço me lembrar de que uma negligência minha, um dia eu fiquei com uma dor de estômago. Não, peguei uma infecção no fígado, sabe? Mas aí eu passei a noite toda mal. Aleluia. Eu orava, olha bem, eu orava. Pedia a Deus, tem misericórdia de mim, mas passei mal a noite toda. O que aconteceu, irmão? O que eu fiz para explanar? Porque eu gostava de comer salsicha crua, eu dava uma lavadinha nela e pá, comer, entendeu? Alguém um dia me avisou antes, escuta bem. Antes. Mas tem que parar com isso aí. Mas tu fizesse a vida toda, praticamente. Tem que parar. Alguém me falou, não, mas tá bom, para o quê? Aí eu diminuí a sua, mas não parei. E nesse dia eu comi uma salsicha crua e pá, não consegui dormir. Me levantei, corri pro banheiro, não consegui dormir. O que aconteceu, irmão? Eu passei a noite toda mal, com aquela infecção. Por incrível que pareça, apareceu um irmão na frente da minha casa, até o irmão Adriano, apareceu lá para me chamar para falar alguma coisa. Eu disse, irmão, eu tô mal, mas o que houve? Ele, para mim, não, irmão. Eu disse, eu acho que eu comi uma salsicha aí, crua, eu tô acostumado a comer. Eu disse, deve ser isso, com esse irmão. Aí sabe o que ele disse para mim? Tu criou uma infecção no fígado. Sim. Eu disse, por quê? Uma bactéria. Uma bactéria, porque eu disse, mas é por causa disso? Ele disse, tu não devia comer nada cru. Sim. Eu disse, Aí eu pedi, Senhor, tem misericórdia de mim, entendeu? Aí tu foi pra misericórdia. Pra misericórdia, por quê, irmão? Tem misericórdia de mim. Agora, irmão, eu não vou dizer que o Senhor teve realmente, me curou naquele momento, ou eu reconheci, ou passou aquilo por causa da minha negligência. Tá me entendendo? Sim, porque perfeitamente. O tempo de sofrimento eu já passei, eu descarreguei. O tempo de sofrimento eu passei e descarreguei aquilo ali. Entendeu como é que é? Eu sofri a noite inteira. Agora eu fiquei lembrado de que realmente não era para mim ter feito, porque se eu não fizesse aquilo que eu realmente sabia, eu não teria passado por aquele sofrimento. Nossa, verdade. Tá entendendo? Então, por muitas Poderia ter evitado, né? Poderia ter evitado. Outra coisa, irmão, eu poderia ter morrido. Com certeza. Outra coisa que aconteceu, irmão amado, também, foi quando o falecimento da minha irmã. Escuta bem. A minha irmã, irmão amado, eu conto esse testemunho, a gente fez campanha de oração, a igreja, os irmãos. Eu consegui reunir a família, irmão amado, de 30 dentro da igreja. Nossa. Nos liberaram a igreja. Nós fizemos consagrações todos os sábados, 7 sábados. Uma família com 30 pessoas. 30 pessoas entre netos, sobrinho, tio, vambora. Tudo. Irmãos, e consegui fazer culto todos os sábados, 7 sábados, com só os parentes, bem dizer. E alguns irmãos queriam vir, mas só era só parente dentro da igreja do Umbu. Irmãos, nós orando, clamando e ainda visitando. Nós fomos ali no hospital, Hospital Fêmea, e tinha irmão amado muito canceroso ali. Deus é testemunha disso, muito canceroso. E a minha irmã que estava lá, ela saía visitar alguém ali, sabe, muito caramba, muito compatibilizado com o problema, que mesmo tinha a irmã dela também. E ela começou a visitar uma. Minha irmã mesmo falava, que era muito comunicativa. Olha lá, fulano de tal, a Beltrana tá ali, estava no quarto dela. E nós íamos para aquele quarto. E tinha uma jovem que tinha aproximadamente, irmãos amados, 15 dias de vida. Eu fui lá ver, magrinha, sequinha, uma jovem,
15 dias de vida, irmão. Eu fui lá perguntar para ela, porque eu não acreditei que a minha irmã estava me dizendo. Eu fui lá, quantos dias o médico lhe deu? Ela olhou para mim assim, irmãos amados, sorriu. O médico me deu 15 dias. É verdade. Eu chamei a enfermeira disse realmente que o médico decretou para ela 15 dias, que ela não tem mais vida. Eu disse, tu aceita uma oração? E ela disse assim, eu aceito uma oração. Eu aceito. Ela estava, irmãos amados, não tinha mais cabelo, não tinha mais nada, bem magrinha. Estava mal. Aí nós oramos por ela, irmão, repreendemos a morte em nome de Jesus, crendo, amém? E saímos dali. Não demorou pouco tempo, a minha irmã me falou, irmão, mas eu bati a foto, ela dentro do carro indo para casa. Menos de uma semana e pouca. Ela dentro do carro indo para casa. Eu fui pro quarto da minha irmã. Olha bem o que Deus faz, irmão. Eu fui pro quarto da minha irmã, porque ali na parte da minha irmã era só cancerão no quarto dela. Como ela era muito brincalhona, muito comunicativa ainda com aquele câncer generalizado, irmão. Amém? Estava generalizado. Eu fui naquele pro quarto estado da minha irmã. Tinha uma irmã que estava ali. Eu orei para aquela irmã e disse para a irmã, Jesus vai te tirar daqui. Se ela crê, eu creio. Eu estou na igreja tal, babá, entendeu? Conversei com ela. Irmão, no outro dia Jesus tirou aquela irmã. Eu orei pelas outras. Por incrível que pareça, Deus limpou o quarto. Escuta, irmão. Limpou o quarto. Provou. Aleluia. Pessoas com mais estado pior do que a minha irmã. Pior do que a minha irmã. E a minha irmã ficou no quarto. Meu Deus. O nosso maior desejo, irmãos amados, para tudo que nós fazemos ali é Ela que tinha causa menor ficou. Ela que tinha causa e menor. os piores. Os piores saíram. Nossa. O que Deus provou para mim. Pois é. Entendeu? O que aconteceu, irmão? A minha irmã, depois eu comecei a saber dos filhos, Certo. a relatar que eu conheci um pouco ela e tal, esse vai e vem dela. As minhas sobrinhas começaram a contar que a minha irmã não tinha um cuidado com a doença do que ela tinha. Não se cuidava. Negligenciava. Irmão. E deixou acrescentar, e quando chegou o ponto dela ficar tão doente que ela foi pro médico. Entendeu? Enquanto ela podia estar fôlego, rindo e brincando lá dentro do hospital, ela estava. Um dia eu cheguei no pé do ouvido dela. Ela pediu perdão para quem ela tinha que pedir. Minha esposa foi lá também, conversou com ela, contou segredos, irmão. Meu Deus. Segredos e mágoas do seu coração. Olha aí, gente. Ela desabafou, irmão, do seu coração. E aí perguntaram para ela se ela queria viver. Ela disse no ouvido de alguém, irmão da família. Ela disse, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. E a minha irmã estava devagar, né, servindo a Deus. E ela disse, não, eu não quero mais. Não quero se ver. Não quero. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. E ela disse, não embora para casa. Sim, bora pro céu. 5 filhos, irmão. Salve. 5 filhos, Jesus. tudo adulto. E ela disse, não, eu quero ir embora. No ouvido, no pé do ouvido. E a irmã dela disse, eu não quero mais. Eu já estou cansado. Quero que Jesus me leve. Olha esse testemunho, meu irmão. Irmão, naquele momento que ela ouviu aquilo ali, no outro dia, ela descansou. Ela descansou. No outro dia. Ela não tinha se mexido, irmãos amados, uma semana. E Deus provou aquilo ali. Deus mexeu com ela. Ela fez ela sentar. Que ela chegava a ter marca nas costas. Ela sentou, ficou sentada, sorriu, conversou, se alimentou. E depois, quando ela fez aquela confissão, ela deitou. Veio óbito. E vem óbito. Deus provou para mim, quando Ele quer fazer, Ele faz. Agora, irmãos amados, tem coisas, como eu estou lhe dizendo. Olha o mistério do negócio. Tem coisas que a gente realmente é semeia, irmãos. E a Bíblia diz tudo que o homem semear, isto ele ceifará. Glória a Deus. Vamos ter que ir no intervalo de novo, daí voltamos com Isaías. Mas olha só esse testemunho, Isaías, né? Deus cura as pessoas que estão no quarto enfermo, sai os piores e aquela que não estava tanto quanto, fica no leito de enfermidade, é fortalecido na fé e na hora da cura ela prefere ir embora com Cristo. Olha o que nós estamos falando nesta noite. Vamos ao intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio
isso aí, meus queridos e amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Olha, a coisa tá muito boa aqui, inspiração. Meu Deus do céu, não, olha que testemunho. Isso é só pra você ver, gente, que não é só com os homens da Bíblia que morreram em fé, não, né? Tem gente, meu irmão, no tempo de hoje, que é sustentado no leito da enfermidade, glória a Deus, e Deus tem, aleluia, feito grandes coisas, mas segundo a sua perspectiva, não segundo a nossa perspectiva. Glória a Deus. Irmão Isaías, alguém ainda acrescenta um nome aí na nossa live aí, no Facebook aí, por gentileza. A irmã Eloá Padilha Paz. Isso, vai comentando lindo aí. testemunho. Olha aí, ó, viu? E ela falou ali, ó, passamos por isso há pouco tempo. Meu Jesus, Eloá. E parece que tá faltando de minha irmã. Ela falou, parece que tá faltando minha irmã. Sim, Acredito que ela enfrentou uma situação com a irmã dela. entendi. Ela falou, passamos por isso há pouco tempo. Sim, de repente, E ela falou, ela lindo pode esclarecer essa final aí, né? Mas a irmã pode esclarecer aqui, continuar Isso. aqui, publicar aqui o comentário aí, que a gente consiga entender. Parece que a irmã Melhor. dela veio a óbito, né? Isso. E aí ela, nessa experiência aí, tu viu que coisa extraordinária aqui, irmão, o assunto, né? Mas, irmão Isaías, se não tiver mais alguém aí, veja, irmão Isaías, irmão Ricardo estava colocando ali algo extraordinário, né? Gente que morre, Isaías, na enfermidade, mas que não perde a fé, glória a Deus, e ainda naquela condição tem desejo, Isaías, de estar com Deus. E eu vi que, claro que é complicado falar isso, né? Mas parece não foi. De certa forma, ela foi um instrumento também de Deus para que o irmão entrasse lá e fosse um instrumento de Deus para curar outras pessoas que não conheciam Jesus, muito provável a maioria. Meu Deus do céu. E firmar os filhos, né? Que aí eles criaram mais fé e se voltaram mais para Deus, né? Então olha como é que é o agir de Deus, né? Deus pregando. Como é o agir de Deus. Eu quero ler um texto aqui, irmão Elton. Certo. E é um texto que geralmente a gente fala no outro propósito, mas eu quero trazer uma verdade aqui, que é em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, está escrito bem assim: e não segues conformados como este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Mas o que eu quero me deter é aqui, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero só me deter aqui na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável em todas as coisas. Por mais que a gente não entenda muitas coisas, Deus, ele é que assim, é complicado, né? Que nem o irmão externou aqui esse grande testemunho, e com certeza por ser sua irmã, né, sentiu a falta, a ausência, mas ao mesmo tempo ele viu a mão de Deus agindo em vários aspectos que naturalmente nós olhando, nossa, a gente não enxerga isso, mas olhando com uma visão, com a lente de Deus, vamos assim dizer, a gente consegue entender a grandiosidade do que Deus operou naquela situação. A grandiosidade que Deus operou naquela situação. Eu vejo Jó, irmão Elton. Jó enfrentou tudo que ele enfrentou. E ele disse assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Verdade. Agora eu te vejo. Agora eu te conheço de vista mesmo. Eu te vejo. Olha só o problema, a situação que ele enfrentou. Por mais que ele não tenha morrido na enfermidade, a gente viu que Deus tinha um propósito naquilo. E o irmão aqui também falou, e eu vejo e eu concordo plenamente de que existem muitas origens para a questão da enfermidade. Uma é a questão que a gente vê que desde o princípio lá após o pecado, a gente vê que também existe a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Então tem muita gente que Deus tem usado alguém, às vezes Deus tem usado até o ímpio para dizer: não continua fazendo isso, você vai prejudicar a tua saúde. Aí não, eu não preciso. E aí depois o problema vem. Ah, mas tem Deus. Eu sou forte. Eu sou forte. Às vezes Deus não cura.
A gente não consegue entender, mas muitas das vezes Deus não cura. Da desobediência. Por causa da desobediência. Então plantou, colheu. Eu me lembro que eu preguei uma vez, até o irmão Elton uma vez comentou, que eu preguei sobre a lei da reciprocidade. Verdade. Ou seja, a gente planta e a gente vai colher em várias áreas das nossas vidas. Em várias áreas das nossas vidas. Sempre vai vir um retorno. É a lei do retorno que dizem. É aquela ação e reação. Toda ação vai gerar uma reação. Então há muitas enfermidades que elas foram plantadas. Aleluia. Consciente muitas das vezes. Oh, Jesus. E aí a gente vê Deus pela sua infinita misericórdia, muitas das vezes ele cura. Mas e quando ele não cura? E quando uma pessoa vai numa situação terrível? Eu me lembro, olha só, é triste, mas eu ouvi uma certa feita, alguém falou para mim bem assim, só que essa pessoa não era cristã, não era serva de Deus. Isso é mais triste ainda. Ela fumava e a gente falava, e alguém falava assim para ele: não faça isso, pare com isso vai te matar. Não, todo mundo vai morrer. E aí eu olhei aquilo e eu falei bem assim: todo mundo vai morrer, o problema é como vai morrer. Eu não quero morrer gemendo de dor. Eu não quero. Sim. Eu não quero morrer urrando de dor. Todo mundo vai morrer um dia e tal. E aí o cara vá tabagismo, vá droga, vá álcool, vá prostituição. E não é assim, né? E essa pessoa, assim, quando depois lá na frente descobriu que estava já numa fase terminal, morreu mal. Eu quero crer que ele recebeu Jesus. Ele teve uma oportunidade, mas ele morreu mal. E outra situação, quando eu cuidei em uma igreja, eu me lembro que tinha um irmão que trabalhava comigo na igreja. Essa igreja era um ponto de pregação, na verdade, no meio do tráfico, lá na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. E eu me lembro que era eu e mais esse irmão. E esse irmão, ele tinha 1% de visão e ele era soro positivo, acho que diz, né? Alguém que tem HIV. Ele esteve no Vale da Sombra da Morte. Ele teve mal, porque ele praticava muitas coisas, traía a esposa dele, andava com um monte de mulheres e se drogava, fazia um bolo. E ele, o que aconteceu? Ele contraiu o vírus do HIV. Quando ele ficou mal, até então, enquanto ele era forte, ele não queria Deus. Sim. Mas quando ele ficou mal, Deus foi tão bom que Deus deu uma oportunidade para ele. Aleluia. E lá para morrer, deram 30 dias de vida para ele. Não sei se você já ouviu contar esse testemunho, irmão. Deram 30 dias de vida para ele. E Deus operou lá no leito. E Deus disse que estava operando um milagre. Mas que milagre Deus operou? Deus não curou ele, irmão. Mas Deus tirou ele lá do hospital. E os médicos tinham dito que ele ia durar 30 dias. E que era para os parentes virem de tudo quanto é lado para ver ele, porque ele ia morrer. E Deus disse que ia operar um milagre. Deus não curou ele, irmão Elton. Mas ele vivia como alguém que não tinha o problema que ele tinha. Jesus. E em 99 disseram que ele ia morrer. Ele é vivo até hoje. É um testemunho contrário isso aí, né? Ele é vivo até hoje. Ele Entendi. toca instrumento. Sim. Ele lê a Bíblia com 1% de visão. Uma vez eu entrei na casa dele e como é que esse irmão lê a Bíblia? Sendo que ele tem a Bíblia na mente. Eu pregava e eu recitava um texto e não sabia. Eu falava assim: irmão fulano, aonde está escrito esse texto? E ele falava: irmão Isaías, está escrito no livro tal, Lembrei capítulo tal, verdade. versículo tal. É. E aí, um dia eu pensei assim: ele escuta a Bíblia falada. E ele disse pra mim: não escuto a Bíblia falada. Mas eu não quis acreditar. E eu cheguei na casa dele, ele tava com uma lupa grudada na Bíblia, assim, ó. Deus. E com a cara grudada na né? Bíblia e lendo a Bíblia. Ah, tu viu? Mas o milagre que Deus fez na vida dele, olha só, Deus não tirou aquele vírus. Quem sabe, talvez, se Deus tirasse, ele ia voltar a fazer tudo que ele fazia no mundo antigamente. A gente não sabe, só Deus sabe. Não, com certeza. Mas Deus conservou a vida dele. E Deus transformou ele num testemunho vivo para ganhar almas para Jesus. É lucro, né? Uma vida que dá lucro para Deus. Então eu vejo, meus irmãos, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mesmo quando nós não entendemos. Irmão presbítero Ricardo vai dar a consideração final. Presbítero Ricardo, por gentileza, olha só. Tem que ser o flash. Você vai ficar me devendo ainda 40 minutos. Glória a Deus, o senhor chegou atrasado. Ah, irmão, misericórdia, irmão. Olha só, 10 para as 10, tá? Então, assim, olha só, o irmão vai dar uma consideração final, mas porque eu quero aproveitar ainda lá no final para falar sobre o evangelismo,
né? Bem curto aqui. E o próximo tema que nós vamos tratar, eu quero um tempo seu, não quero um linfadar, tá? Mas eu vou ligar pro senhor, eu quero lhe trazer aqui pra gente falar sobre evangelismo na rua, tenda, essas coisas. Que nós vamos passar a viver essa condição, nós queremos inspirar pessoas a ganharem alma. Não interessa qual ministério que você seja, o julgamento vai ser de Deus. Se você julga que está fazendo melhor e não enganando a tua consciência, vai em frente, né? Agora, nós queremos inspirar você ao nosso trabalho aqui na rádio, amém? Falar sobre evangelismo, tenda e tal. Queria depois que o irmão Isaías desse a direção da mídia, do seu... Me esqueci lá, Isaías. Como é que se fala aí, rapaz? Meu canal no Isaías, YouTube. Está! Irmão, presbítero Ricardo, por gentileza. Evangelista Ricardo, amém. Consideração final aí, mano. O que tu diria para uma pessoa que está no leito da enfermidade, né? Glória a Deus, uma palavra de fé aí, mano. Eu diria, irmão, a pessoa que está enferma, tanto para o que está enfermo e tanto para aquele para que não fique, né? Porque a procedência da doença, na verdade, ela, além de proceder do pecado dos nossos pais, né? Que vem a doença, que nos leva também, o pecado nos leva à morte. Mas para que realmente as pessoas a qual estão no leito da enfermidade, que já estão passando por esse momento como esse, não tem como, na verdade, começar o primeiro passo, se arrepender. Se arrepender, crer em Deus, reconhecer o seu princípio, o porquê que realmente está nesse estado, principalmente os cristãos, estamos tratando de cristão, né? Porque assim como a doença de Eliseu, a doença de Jó, né? Jó foi provado, um homem temente a Deus, não tinha nem que entrar aquela praga na vida de um homem santo, né? Que era uma verdadeira uma maldição. E como também a doença de Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu morreu com a doença terrível, terrível. Ela não especifica a doença de Eliseu. Sim. Mas como naquela época tinha vários tipos de doenças, principalmente a lepra era uma das doenças mais generalizadas e assim por diante, e tantos outros tipos de doenças, como a cegueira, né? Verdade. E assim por diante. Então, o que eu recomendo, então, para que essas pessoas que agora estão no leito, que clame a Deus, peça misericórdia a Deus, amém? E tenha, irmãos amados, muitos eu creio, irmão, que vão ser recuperados por esse programa aqui, pela palavra que eu vi. Muitos. Creiam. Pode estar desenganado pela medicina, mas creia. Creia, confia em Deus, que Deus vai ser levantado do leito, para que realmente não volte a praticar o que praticava, mas tenha os cuidados, irmãos amados, tenha os seus princípios, na sua vida física, na sua vida emocional e na sua vida espiritual. Agora, para aqueles que qual, irmão amado, não ficar doente, aqueles que ainda não ficaram doentes, eu tenho uma recomendação bíblica aqui, glória a Jesus, para aqueles que possam, irmãos amados, a entender. Diz aqui, então, como manter a saúde, né, para não morrer enfermo ou doente. Primeiro, irmãos amados, olha a receita, olha aí, primeiro, ter uma alimentação adequada, amém? Porque o grande mal das pessoas, nós cristãos, comemos porcaria. Eu vou repetir sempre, repito isso, comemos muitas porcarias, porque comemos o que gostamos e não comemos o que sabemos, né? Por isso que muitas vezes nós ficamos doentes. Então, como nós lemos no livro de 1 João, no capítulo... no 3 João capítulo 1, versículo 2, né? Como vai bem a tua alma, assim como vai bem também a tua saúde. Então nós temos que ter uma alimentação adequada. Segundo lugar, irmãos amados, para que as pessoas, para não se ficar enfermo. Segundo, temer ao Senhor. É muito importante, né? Evita o mal. Está no livro de Provérbios, não é verdade? No capítulo 13, versículo 7 e 8. Temer a Deus. Então, temer a Deus, irmãos amados, evitando o mal, a gente evita, então, a doença, né? Em terceiro lugar, afastar da ansiedade do coração. Por incrível que pareça, irmão. Mas Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 10, olha o que ele diz aqui para nós. Eu tenho aqui marcado. Ele diz, afasta do coração a falsidade e acaba com o sofrimento, olha bem, do seu corpo, pois a juventude e o vigor, eles são passageiros. Amém? Então, irmão amado, o quarto, para ser ligeirinho aqui, prestar atenção
as palavras de Deus, por incrível que pareça. Porque as palavras de Deus é que nos fortalece, que nos dá vigor, que permanecemos com a saúde. Aleluia. E fortalece até nossos ossos. Glória Amém? a Deus. Glória a Deus. No Provérbio capítulo 4, versículo 20 e 22. Só para você marcar aí. E o quinto, irmãos amados, é ter Mas um era só o quarto, irmão. Tá no quinto aí, irmão. Glória a Deus. Eu estou no quinto. Olha, ouvinte, se você não pegar pelo menos um desses itens aí, fala Vamos sério, né? Anota aí, hein? Anota aí, pelo amor de Deus. Quinto. Eu Ter pensava o que era só dois, mas tá no quinto. Vai lá. Ter o coração é disposto. Olha bem, irmão. Coisa da alma procede para o coisa do corpo. Que diz no Provérbio capítulo 17, versículo 22. Glória Hein? a Deus. E o sexto, vamos pro sexto aqui, para terminar. Tá último, Ter irmão. a Por causa paz, do tempo aqui, irmão. ter A gente a tem que paz. entregar o programa aqui, irmão. Ter a paz e ter o coração em paz. Jesus, aleluia. Amém? Dá pra tomar esse remédio inteiro aí, irmão? Dá Ou pra tomando devagar? Não, toma um por um. Tomar um por um? Mas tem que tomar todos, entendeu? Porque isso aí é uma cápsula. Entendeu? É um kit. É o kit. É o Isso kit, aqui é um kit, né? entendeu? Porque tem camarada que só quer tomar uma Não. porção, é ou não é? Daí não dá certo, é ou Isso não aqui- é? Não, isso aqui é um Tem kit. que continuar o tratamento até o fim, amém? Tem. Isso aqui é um kit, tem que tomar ele, né? A Bíblia diz assim, ó. O coração bem disposto é o remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca até os ossos. Amém. Presbítero, obrigado pela sua participação. Infelizmente eu digo porque, olha, eu sei que se o senhor tratasse cada versículo desse aí era uma profundidade, né? Mas, glória a Deus, Deus sabe todas as coisas. Amém? Nós não temos tempo, não adianta. Isaías deve, antes na verdade não dá tempo, irmão, de tu dar a consideração ali, mas ficou bem complementado ali pelo nosso evangelista. Mas daí tu fala do Isaías DF ali, o pessoal acessar ali, né? Amém? Primeiro eu vou só ler rapidinho aqui que a irmã respondeu ali perfeito. que a irmã dela Glória a partiu Deus. com Jesus. Partiu com Jesus, viu? Partiu com Jesus. E A também Eloá, o Odila Monteiro, esse testemunho é para aumentar nossa fé. Deus age nos mínimos detalhes. Deus é fiel. E eu queria então convidar você que está assistindo, você quiser, a gente tem acompanhar algumas reflexões bíblicas. Nós temos um canal no YouTube que é Isaías DF, Isaías com S. Todo mundo sempre pergunta para mim, é com S? É com S. Isaías DF, Isaías DF. Nós temos colocado ali algumas reflexões e também quero fazer um convite, irmão Elton, bem rapidinho aqui, que nós trabalhamos com jovem ali no nosso ministério e o endereço ali da nossa igreja é Allan Kardec 278, na Estela Maris. Nós teremos um grande culto jovem de cura divina e libertação. Todos são bem-vindos, são convidados. Está baseado em Salmo 103:3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Presbítero, o endereço lá da Umbu para amanhã, o convite para amanhã, Oh, terça-feira. glória a Jesus. Você não Libertação. pode perder que está na volta ali, vai de Uber, vai de qualquer coisa, não tem problema. Mas você leva alguém ou convida alguém, se não puder. A rua Feijó, número 55, Umbu. Então você vai lá a partir das 15 horas. A partir das 9h30 já tá as irmãs ali orando e tal, né? Vão até as 3 horas, né? Tem ali também palavra, tem louvor. Depois às 15 horas começa ali um grande culto de libertação e cura divina. E conforme a tua fé, leva alguém do jeito que você quiser, o estado que a pessoa estiver, e creia que Deus pode fazer uma grande alva, salvar, libertar e transformar e mudar. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite e pedimos que o Senhor alcance pessoas. Que o Senhor dê graça, que o Senhor sustente no leito da enfermidade. Pessoas, Pai, que se arrependem agora, Senhor. Liberta, Jesus. Em nome de Jesus, pedimos a Cura libertação, a pelo cura. Senhor. Aleluia, Deus, Em que nome o Senhor de possa Jesus, entrar nesse toda lar doença agora, seja Pai. restaurada. E fazer a tua Nos obra. ossos, nos tendões, E fazer a tua obra. no rim, no Deus, bexiga. todo Teu câncer milagre. agora seja Nome de expelido. Jesus, saia. O teu nome Agagueira, seja teu glorificado, Senhor. Nós cegueira, cremos que não é surdez, a vontade, mudez, Senhor, Em nome de Jesus. que o homem nas morra, glândulas, aleluia, infecção, na enfermidade, nas nome doenças, de Jesus. mas que o Oh, homem glória. tenha fé na Seja hora curado. da sua dificuldade. Levanta do leito, Nós na cremos. musculação, em nome de Jesus. Em nome de Opera, Jesus. Amém. Glorifica. Mas Deus falou assim.
meus irmãos, em nome de Jesus, nós ficamos por aqui, agradecemos a oportunidade que você nos deu da sua casa, do seu lar, e ó, não se